Muito bom domingo, caríssimos irmãos e irmãs. Nós estamos mais uma vez aqui a encontrar-nos neste espaço, neste dia em que celebramos o 30º domingo do tempo comum. E como tem sido a nossa proposta, aqui estou eu para partilhar convosco, à luz da Palavra de Deus de cada domingo, a minha experiência do caminho de Santiago. Antes de mais, gostaria que vocês subscrevessem o meu canal de YouTube, Reflexão com Frei José António, que subscrevessem o canal e que assistissem também a esta reflexão através do canal de YouTube. Era uma forma muito simples de me ajudar a conseguir alguns subscritores. Aí em rodapé vai passar o nome do meu canal de YouTube e também de conseguir algum tempo mais para que os meus programas possam servir de algum modo para todos aqueles que quiserem colaborar e que gostarem deste tipo de informação que eu aqui vos trago. Como vos dizia, nós hoje estamos diante de uma palavra que nos coloca no seguimento da palavra que temos vindo a escutar ao longo destas últimas semanas. A necessidade que nós temos da oração. Muitas vezes quando nós falamos em rezar, nós imediatamente nos transportamos para a ideia de uma série de recitação de fórmulas que foram sendo criadas ao longo da história da Igreja e da piedade popular. Mas orar é muito mais que isso. Orar é falar a Deus com o coração. E a falar a Deus com o coração das coisas do nosso coração, das coisas que nos acompanham no dia a dia, da nossa vida cotidiana, a colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Por isso é que nós dizemos tantas vezes que Deus deve ser colocado em primeiro lugar, que Ele deve ser aquele que orienta os nossos destinos. Orar é falar a Deus de uma forma íntima com o nosso próprio coração. Ter um diálogo de pai para filho, escutando também o que o Pai nos quer dizer através da ação dinâmica do Espírito Santo em nós. Então hoje nós somos colocados diante de uma parábola. Jesus conta uma parábola. Estão os dois homens que fazem dois tipos de oração. Lá à frente está um fariseu diante do altar de pé, olhando e ostentando os seus braços e bracejando, louvando-se a si mesmo diante de Deus. Deus, eu te dou graça porque não sou como o resto dos homens que são pecadores. Eu não, eu sou cumpridor, eu faço tudo o que tu queres, eu faço tudo o que tu mandas, eu cumpro a lei, eu dou o dízimo, eu faço as oblações todas que a lei prescreve. E então este fariseu coloca-se ele diante de Deus. Mas lá atrás, no templo, está um publicano. Um publicano era um homem que publicamente era considerado pecador. Normalmente os publicanos eram os cobradores de impostos, aqueles que trabalhavam para o inimigo, aqueles que trabalhavam para o Império Romano. Então chamavam-lhes publicanos, porque eram pecadores públicos. E esse homem, na sua humilde condição, no fundo do templo, ajoelhou-se e prostrou os seus olhos no chão, de tal forma que o Evangelho nos diz que ele não ousava levantar os olhos ao alto. Aquele homem olhou para o seu coração, olhou para a sua pequenez, olhou para Deus dentro do seu coração e viu a grandeza de Deus e a sua pequenez e colocou toda a sua miséria, todo o seu pecado no coração misericordioso de Deus, porque confiou naquele Deus a quem nós chamamos Pai e que nos anima e que nos impulsiona e que nos justifica. E Jesus acaba por dizer e perguntar:
Qual daqueles dois homens vós pensais que saiu justificado? Qual daqueles homens vós pensais que saiu dali confortado por Deus, com a certeza que Deus o amava, com certeza que Deus lhe perdoava e com certeza que Deus era Pai? Certamente quem o escutaria pensaria o primeiro, porque era um fariseu cumpridor, que cumpria todas as regras, que tudo por ali adiante. Mas Jesus diz-lhe, aquele que saiu justificado foi o segundo e não o primeiro. Esta palavra, queridos irmãos, caríssimas irmãs, é uma palavra para nós que habitualmente frequentamos o templo, habitualmente vamos à igreja, habitualmente nos colocamos numa posição de orante. Então, através desta palavra, o Senhor nos interroga qual é o modelo da nossa oração. Como é que nós nos colocamos diante de Deus? Nós colocamos-nos diante de Deus para o louvar ou para nos louvarmos diante dele? É inquietante como Jesus, no meio tão hostil como era o meio judaico e ainda por cima no templo de Jerusalém, ele tem a coragem enquanto homem, mas ao mesmo tempo tem a autoridade enquanto Deus, a dizer que aquele publicano que era tido como um nada, que era tido como um pecador miserável, saiu dali justificado, porque aquele homem foi ali à procura de amor, foi ali à procura de receber amor para dar amor. Ele tinha que sustentar a sua família, ele tinha que trabalhar, e a única maneira que ele encontrava de trabalhar era daquela forma, cobrando impostos, trabalhando para o império, que eram eles que mandavam, porque talvez também não tenha encontrado acolhimento, encontrado maneira de se suster a si próprio junto dos seus. Então aquele homem que era olhado com desdém, que era olhado até como um inimigo, Jesus diz, este homem saiu do templo justificado. Este homem saiu dali cheio do amor de Deus. E o outro, lá à frente, que estava cheio de si mesmo, que estava cheio do seu orgulho, que estava cheio da sua vaidade, por ser um bom cumpridor de leis, não tinha no seu coração espaço para Deus. Aquele publicano que nem sequer ousava levantar os seus olhos para o céu, aquele homem estava vazio e precisava de se encher de Deus. Ele foi ao templo, ficou atrás, porque ele próprio, pela sua condição de publicano, ele se sentia indigno de se aproximar do altar. E se sentia indigno porque as próprias leis do seu povo o faziam sentir indigno. Mas de todas as formas, aquele homem pôs-se a caminho, aquele homem caminhou até ao templo, subiu os degraus do templo e colocou-se lá atrás e pediu misericórdia ao Senhor. Reconheceu que o dom do amor de Deus é maior que o orgulho e que a ostentação da lei. Deus está acima da lei. Caríssimos irmãos, esta palavra não deixa de ser uma chamada de atenção a cada um de nós para a maneira como nós olhamos para Deus, mas também para a maneira como nós olhamos para os outros. Recordemos que o fariseu dizia, eu te dou graças, Senhor, porque eu não sou como o resto dos homens. Seremos nós melhores que alguém? Não seremos nós todos filhos amados de Deus? Pelo batismo, que cada um na sua particularidade e individualidade caminha na mesma direção, teremos que todos dar as mãos e caminhar num só coração e numa só alma. Este movimento de se pôr a caminho da sinagoga, a caminho do templo, a caminho de Santiago, é um movimento de esvaziamento de nós próprios. Deixai-me dizer-vos isto assim, para que Deus entre em mim, é preciso que eu saia. Para que Deus faça morada em mim, é necessário que eu me desacomode. É necessário que eu não me queixe das bolhas nos pés. É necessário que eu não me queixe das dores das artroses. É necessário que eu não me queixe das pedras do caminho. É necessário que eu abra o coração a todas estas coisas, porque elas me ajudam a crescer e me ajudam a abrir
e me ajudam a acolher o outro, que eu não conheço de lado nenhum. Nós, pelo caminho de Santiago, nos cruzamos com tanta gente e a alegria com que dizemos uns aos outros bom caminho é uma alegria que nós não conseguimos explicar. E quando nós nos cruzamos com alguém que se fecha a esse tipo de saudação, nós começamos a sentir tristeza porque aquela pessoa ainda não se abriu a este movimento. Para que Deus entre, é necessário que eu saia. Deus triunfa na humildade do nosso coração, mas para que nós tenhamos um coração humilde, é preciso que nós queiramos que Deus o transforme, porque nós, pelas nossas forças, de nada somos capazes. Reparei aquele homem que ao princípio estava lá à frente do altar, que gritava, que rezava, que olhava, que gesticulava, cumpria aqueles rituais todos. Eu te dou graças, ó Deus, porque eu não sou como os outros homens. Este homem no seu coração não tinha espaço para Deus, ele não tinha espaço para mais nada, ele só tinha espaço para si mesmo, ele só tinha espaço para o seu orgulho. Então ele amava uma coisa que ele pensava que era Deus, mas ele não amava, ele apenas cumpria, porque ele acreditava que a salvação estaria assente na força do seu ritualismo. E a salvação, caríssimos irmãos, esta salvação que Jesus nos traz, é uma salvação que assenta nesta capacidade que nós temos de nos esvaziar de nós próprios para deixar que Deus faça morada no nosso coração. Num destes programas, alguém dizia que a alegria da chegada, a sensação que temos é: e agora? O que é que eu vou fazer? É neste momento eu tenho vontade de voltar a começar. Quando nós nos colocamos a caminho, caríssimos irmãos, nós não paramos de caminhar. Nós no Evangelho vemos Jesus sempre, sempre, sempre a caminho. A caminho de onde? A caminho de Jerusalém, para morrer na cruz. Mas não ficou lá na cruz. Ele continuou o caminho, e o caminho foi a ressurreição. E depois da ressurreição, o caminho foi a ascensão. E antes da ascensão foi colocar os apóstolos a caminho. A nossa vida de cristãos, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, ela faz sentido, e unicamente faz sentido quando nós nos colocamos a caminho. Este publicano, que saiu justificado daquele tempo, nos ensina como é que nós nos devemos de relacionar com Deus na oração. Que a nossa oração não seja apenas e somente um cumprir de um ritualismo, de rezas monótonas, que muitas vezes são palavras vãs que saem dos nossos lábios. Eu não estou a dizer que não é importante, eu estou a dizer que é importante também isso. E é tão importante que nós em igreja temos uma liturgia organizada, celebrativa, mas não ignoremos a outra componente, que é uma componente de oração que nos liberta, uma oração que é conversar com Deus de coração a coração. Quando fazemos o caminho de Santiago, diz que eu faço o caminho e que o caminho passa por mim. E quando o caminho passa por mim, ele me fala, porque ao fazer o caminho, eu estou na escuta. Escutar é deixar que Deus nos transforme a partir do nosso coração. Espero que continuem a ter um ótimo domingo, caríssimos irmãos e irmãs, e que a paz do Senhor esteja convosco. Mais uma vez vos lembro, gostaria muito que vocês subscrevessem o meu canal de YouTube Reflexões com Frei José António, para que nós pudéssemos interagir mais e mais. Fica a descrição aí embaixo para que vocês possam aceder, subscrever, ativar as notificações, comentar e colocar o like, para que esta comunidade cresça cada vez mais. Até ao próximo domingo, se Deus quiser.